E, portanto, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você pode dizer, mas então os descrentes, pessoa que não conhece a Deus, ele não é incapaz de amar. Eles têm algum sentimento pelas outras pessoas, por conta da graça comum que Deus derrama sobre toda a humanidade. Mas o amor verdadeiro, ele parte de um coração que já foi alcançado pelo amor de Deus. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Se você tenta amar sem esse pressuposto, você não vai conseguir. O amor de muita gente é simplesmente um amor egoísta, é paixão, é encanto, é infatuação, mas não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro nasce de Deus, porque, 3 palavrinhas, Deus é amor. Só pode haver amor verdadeiro se vier de Deus, tomando você, moldando você, e aí você pode amar, porque você é amado por Deus e ama a Deus. Então, se você tirar Deus da jogada, não há amor, mas somente egoísmo, paixão, desejo, infatuação e outras coisas que não permanecem nem têm sólido fundamento. Quem confessa, agora vem o outro ponto aqui, quem professa ser cristão, mas não ama seu irmão, não conhece a Deus, diz João aqui no verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você conhece a Deus, você vai amar as pessoas. Se você se pega, eu digo isso com muita seriedade, eu queria que você examinasse mesmo. Se você se pega detestando uma pessoa, você não vai usar a palavra ódio porque é muito forte e você sabe que é errado, mas você é completamente indiferente para com aquela pessoa, você tem sentimentos negativos com relação àquela pessoa, examine-a e você não consegue perdoar aquela pessoa. A pessoa pode até ter feito coisas ruins contra você, mas você não consegue perdoar aquela pessoa ou fazer o bem se aquela pessoa tiver necessidade. Cheque o seu coração e o seu relacionamento com Deus, porque pode ser um indício de que você não sabe dizer chibolete, você só diz cibolete. Pode ser um indício de que você não é crente, você é apenas um religioso, porque quem ama a Deus, ama também o seu irmão, mesmo que seu irmão tenha feito alguma coisa errada contra você. Terceiro ponto aqui que eu queria que você percebesse, está nos versos de 9 a 10. O amor de Deus por nós se revela na vinda de Cristo ao mundo. Está tudo dito aqui, olha, no verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, ou por nós, em Deus haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. João primeiro disse, Deus é amor. O que isso significa, João? Como assim que Deus é amor? Aí João continua. Deus é amor porque ele tomou o seu Filho unigênito, seu único Filho, e enviou ao mundo para que pecadores como vocês e como eu pudéssemos ter a vida eterna. Então, amor é isso. Renúncia, abrir mão por amor a outras pessoas, para o bem de outras pessoas. É desse tipo de amor que João está falando aqui e que se baseia no amor de Deus por nós, para que nós possamos viver por meio de Cristo. Isso é o verdadeiro amor. E aí João explica no verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, não pense assim, olha, tem gente que pensa assim, Deus me ama porque eu amo a Deus. Tem gente que pensa assim, não é? E geralmente é o pessoal que acha que no ser humano existe capacidade suficiente para amar, por si só. Geralmente são pessoas que não entendem a gravidade do pecado e da corrupção do nosso coração. Nós não temos como amar a Deus por nós mesmos. Nosso coração, por natureza, é inimigo de Deus. Nós não queremos Deus. Eu quero ser o dono da minha vida. Eu não quero seguir regras e normas que Deus determina. Eu não quero ser um moralista. Eu não quero ser religioso. Eu não quero nada disso. Eu quero mandar na minha vida, fazer o que eu gosto.
a desfrutar do jeito que eu quero a minha vida, nosso coração é inimigo de Deus. Se você ama a Deus, foi porque Deus lhe amou primeiro. E Ele veio até você pela palavra dos apóstolos, mudou o seu coração para que você pudesse amá-lo. Deus primeiro nos amou. Por isso que nós dizemos, a salvação é obra da graça de Deus, não é fruto de obras, não é fruto de mérito, de merecimento, que você não tem nenhum, nem eu. Mas é Deus vindo, amando o pecador, mudando o coração dele e habilitando-o a crer em Deus. Nós o amamos porque Ele amou primeiro. E em que consistiu esse amor dele? Mandar o seu Filho, como diz o verso 10, como propiciação pelos nossos pecados, como pagamento pelos nossos pecados. Você é um pecador, como eu sou. Somos culpados diante de Deus e merecemos a morte e o juízo da parte de Deus. Em vez de fazer isso, Deus, em amor, mandou o seu Filho levar sobre si e beber até a última gota o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele é o nosso representante. Por isso que João diz, por isso que é importante que você saiba e creia que Jesus era verdadeiro homem, para que ele pudesse pagar pelo meu pecado, ele tinha que ser meu representante. Um anjo não podia morrer naquela cruz. Se um anjo morresse naquela cruz, não me valeria absolutamente nada, tinha que ser um homem. Por isso que João insiste, Jesus era real, tinha um corpo real, porque de outra maneira ele não podia fazer pagamento pelos nossos pecados. Ele tinha que ser humano porque ele tinha que nos representar. Ele tinha que tomar o nosso lugar. Somente um humano pleno, verdadeiro, podia ocupar o meu lugar naquela cruz. E é assim que ele fez propiciação, pagamento pelos meus pecados. E nisso está o amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele consistiu nisso, que Ele mandou seu Filho para pagar os nossos pecados e para que nós vivamos por meio dele. Muito bem, esse foi o terceiro. E aí ele termina dizendo aqui que o amor de Deus por nós, verso 11, é a base de nós amarmos o nosso irmão. Ele ainda está nesse teste, né, de que o crente verdadeiro ama seu irmão. Verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, de tal maneira, amor imenso, também nós devemos amar uns aos outros. Aí veja no verso 12 aqui, eu gosto dessa passagem. O nosso amor pelos irmãos produz dois efeitos. Me siga aqui para você poder entender. O amor aos irmãos produz dois efeitos. O primeiro, torna visível o Deus invisível. Olha o que ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Espera aí, pastor, mas e Moisés? E os profetas? Isaías capítulo 6, essas manifestações de Deus. Ninguém jamais viu Deus na sua essência, na sua pureza, na sua natureza. Nós morreríamos imediatamente. O que de Deus se pode ver são manifestações chamadas de teofanias, em que Deus assume alguma forma, como uma sarça ardente, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. São representações de Deus. O próprio Deus, quando veio a esse mundo, ele tomou uma forma humana. Nós vemos a Deus na face de Cristo. Nós não podemos ver a Deus diretamente, o ser de Deus, porque nós seríamos fulminados imediatamente. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando você ama, Deus se torna visível em você. É isso que João está dizendo aqui. Amados, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. As pessoas veem a Deus em você. Elas vão ver o seu amor pelos irmãos, a sua entrega, a sua renúncia, seu cuidado pelas pessoas e vão dizer: é isso que Deus é. Eu agora sei quem é Deus, agora entendo quem é Deus. Eu vejo Deus em você. Quando nós amamos uns aos outros, o Deus invisível se torna visível. Nós vemos a Deus através dos irmãos quando eles amam, quando eles fazem como Deus fez, renunciam a si próprios por amor e cuidado pelos outros.
Vamos agora para o quarto, estamos chegando, viu, irmãos? Quarta marca do verdadeiro cristão está aí, do verso 13 a 16, é que pelo Espírito ele confessa a verdade a respeito de Jesus. O Espírito Santo habita em nós, ele testifica em nós a respeito de Cristo, e a partir disso João faz alguns pontos. Primeiro, nós sabemos que somos de Deus, mais um chibolete, não é? Pela presença do Espírito Santo em nós, veja aí o verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos em Deus e Deus em nós, que Ele nos deu o seu Espírito Santo. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. Uma pergunta que eu recebi recentemente e respondi lá no meu Instagram foi essa: por que vocês não procuram a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo? Minha resposta foi que todo crente, ele já tem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nem crente ele poderia ser. Você pode buscar o enchimento do Espírito, mas você já foi batizado com o Espírito Santo quando você se converteu. Se nós sabemos que Deus está conosco porque Ele nos deu do seu Espírito Santo. E como é que eu sei que o Espírito Santo está em nós? Ele diz aqui no verso seguinte, no verso 14, nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Falando como apóstolo, João diz: nós vimos e damos testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pelo Espírito Santo, você crê nisso. Você sabe que você tem o Espírito Santo, porque essa doutrina é boa, é agradável aos seus olhos. Se você está ouvindo eu dizer aqui que Jesus é o Filho de Deus, que Ele encarnou, que Ele morreu, ressuscitou com o corpo real e que Ele é o único caminho, isso é música para os seus ouvidos, isso é uma prova que você é de Deus, porque é o Espírito Santo que faz isso. Mas se você ouve essas coisas, se você desfoca, isso não é interessante para você, você não vê valor nisso, não vê importância nisso, pode ser o cibolete, que é um sinal de que você não é um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão, pelo Espírito Santo, ele recebe, aceita e confessa a verdade de Cristo, baseado no testemunho dos apóstolos, como vimos aqui no verso 15, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus é amor, continua João, e isso significa duas coisas, verso 16, nós cremos e conhecemos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus em nós. Nós cremos no amor que Deus nos tem, e o fato de crermos nisso é uma prova de que nós estamos em Deus. Queridos, não existe talvez um teste mais severo do que esse, que é o teste do amor. Amarmos os irmãos. Eu sei que vários de vocês estão com dúvidas e tem na cabeça de vocês a imagem de alguém, à medida que eu estou falando aqui, dizendo que se nós somos de Deus e conhecemos a Deus, nós temos que amar as pessoas. Pastor, aquela pessoa me fez muito mal, nunca pediu perdão. Eu sou maltratado todo dia na minha casa pelo meu marido me maltrata, me assedia verbalmente. Então minha esposa me insulta, me trai, ou então lá no trabalho eu sofro bullying dos meus colegas, do meu patrão. Na escola eu sofro bullying. Eu que sou adolescente, sou jovem lá na escola, quando eles descobrem que eu sou crente, eu sofro bullying. Como é que eu posso cumprir esse mandamento? Não se trata de sentimento, mas se trata de uma decisão. Deus é amor. E Deus amou você sendo inimigo de Deus. Quando Deus amou você não era uma coisinha legal para ser amada, não. Você era repulsivo, nojento aos olhos de Deus, coberto de pecado, imundo aos olhos de Deus. Deus lhe amou nessa situação. E você então deve amar. Quem só ama os seus amigos, quem só ama os que você gosta, os descrentes fazem isso também. Foi Jesus que disse isso, né? Se amais somente os que vos amam, que galardão tereis? Porque até os ímpios fazem a mesma coisa. E ele disse que tem que amar inclusive os seus inimigos. Isso não significa que você tem que conviver com eles, mas significa que você vai orar por eles, significa que você vai perdoá-los, que você vai, se puder fazer o bem, você vai fazer o bem, porque foi isso que Deus fez por você. Isso que Deus fez por você. Deus é amor, e isso significa que quem conhece a Deus vai amar também os seus irmãos em primeiro lugar
e as pessoas em geral. Agora vamos para o quinto ponto, e eu tenho certeza que esse aqui vai mexer com todo mundo, inclusive já mexeu comigo. O crente verdadeiro, ele não tem mais medo de Deus, nem agora, nem no dia do juízo. Veja aí, do verso 17 e no verso 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João agora faz uma relação entre amor e medo, que é muito clara e lógica. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus ama você. Se você de fato ama a Deus, isso significa que você não tem mais medo dele. Você não tem mais medo dele aqui, de que ele vai castigar você, destruir você, de que ele tem planos terríveis para você, mandar você ser evangelista lá na faixa de Gaza, por exemplo. Deus tem esse tipo de plano para a sua vida. Não. E medo do futuro. Quando eu morrer, o que vai acontecer? Será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Deus vai me castigar, Ele vai me dar a vida eterna? Se você ama a Deus, você não vai ter medo dele, nem aqui e nem com relação ao futuro. Agora eu quero que você sonde o seu coração. Quando você pensa em Deus, pensa no dia do juízo, ou pensa mesmo agora no presente. Você está sempre olhando, né, por cima do ombro, né, para ver se Deus está lhe perseguindo, para lhe castigar, lhe maltratar por alguma coisa que você tenha feito. Quando você pensa na morte, o que é que você sente? Você vê a morte como sendo alguma coisa que vai lhe levar para um local de sofrimento, de tormento? João está dizendo que o verdadeiro amor lança fora o medo, isso é o medo de Deus. Se você de fato ama a Deus, você está consciente do amor de Deus, você não vai ter medo de Deus, medo do juízo de Deus aqui nesse mundo e nem no futuro, quando houver o julgamento final, quando todos comparecerem diante de Deus. E não existe uma coisa melhor para nós, não existe nada mais precioso do que você não ter medo de Deus. Se você tem medo de Deus, pode ser por algumas coisas. Primeiro, você fez alguma coisa que você sabe que está errado e você não colocou em ordem. E aí, é claro, você fica com medo de que a qualquer momento você vai olhar no retrovisor e vai ver a luzinha azul atrás de você. Pegaram, me pegou. Não é? Você fica olhando no retrovisor, o tempo todo, olhando no retrovisor. Se você tem culpa, o olho é no retrovisor o tempo todo, para ver se, não é? Fica com medo disso. Então, se você tem medo, examine a sua vida. Por que você está olhando no retrovisor o tempo todo? O que é que você fez? É preciso que você se reconcilie com Deus. A porta está aberta, Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Conserte a vida, arrume sua conduta, desfaça esse relacionamento, mude sua vida nos seus negócios, faça as coisas direito e você não vai ter medo. Segunda razão, se você tem medo, é que você ainda não entendeu o amor de Deus por você. Deus lhe perdoa completamente, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é de Deus, seus pecados foram pagos, seus pecados foram todos quitados, não tem mais absolutamente nada na sua conta negativa, saldo negativo diante de Deus, porque tudo foi saldado completamente. O verdadeiro amor lança fora o medo. Ele diz aqui que o medo produz tormento. Eu sei de pessoas que vivem atormentadas. Sei de pessoas que vivem atormentadas com medo, horror do que vai acontecer, do futuro, de todas estas coisas. A receita que a Bíblia dá para você se livrar do tormento mental, da aflição e da angústia espiritual, é você mergulhar no amor de Deus por você. O Deus que lhe ama, que lhe perdoa e o Deus que lhe chama para a reconciliação por meio de Cristo. Agora deixe-me ir para o último ponto, ou esse já foi o último? Não, o último que eu tenho que dizer. Quem é de Deus não odeia seu irmão, né? Verso 20 até o verso 21. Se alguém disser amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E olha o argumento de João. Se você não ama seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê?
Olha que argumento interessante. Você vê seu irmão e você não consegue amá-lo. Ora, se você não consegue amar uma pessoa que você vê e que você pode fazer o bem, se reconciliar, como é que você vai amar Deus a quem você não vê? Então alguma coisa está errada aí. Se você ama o Deus que você não vê, mas que você sabe que é real, você vai amar seu irmão a quem você vê. O que é que significa no contexto todo, partindo para a conclusão, o que é que significa no contexto todo esse amor aos irmãos? Não é simplesmente cantar que você ama seu irmão na igreja, não é declarar isso, de que você é crente e ama seu irmão, mas como Deus nos ama de maneira concreta, fazer a mesma coisa. Pode significar meter a mão no bolso e ajudar seu irmão financeiramente, pode significar ser amparo e apoio psicológico, espiritual para ele em momentos de aflição, pode ser ir visitá-lo lá no hospital, pode ser reconciliar-se com ele e você brigou, bloqueou ele lá no Instagram, bloqueou lá no Zap, né? não quer saber de conversa, desbloqueia, procura aproximação se for possível. Paulo diz, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Às vezes não está em nós, depende do outro, mas na sua parte, você fez tudo o que era possível para a reconciliação, para viver em paz com seus familiares, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus chefes, seus colegas de trabalho, seus colegas da faculdade, na escola. É isso que é amar. Amar de verdade, não de boca, mas de palavras e atos. Essa é a marca do verdadeiro crente. Ele não odeia a seu irmão. Termino com algumas aplicações. Em primeiro lugar, para vocês que estão aqui nessa manhã e que durante todo o sermão aquela pessoa não saiu da sua cabeça. Espero que você saia daqui hoje com o propósito de se reconciliar, de resolver o que pode ser resolvido com essa pessoa que não saiu da sua mente durante todo o sermão, que você se lembrou toda vez que eu toquei na questão do amor e na questão da mágoa. Segunda coisa, para muitos de vocês aqui não leem a Bíblia regularmente, não leem, passam a semana toda e não leem a Bíblia. Vocês notaram que tudo que nós sabemos sobre Cristo, toda a força que nós precisamos vem do testemunho dos apóstolos. E você não vai receber isso direto, num download divino, direto de Deus para a sua cabeça. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia todo dia. Todo dia ler o testemunho dos apóstolos, porque é dessa maneira que você vai se fortalecer na fé e evitar ser levado pelo falso profeta. Tem muita gente que sai da verdade e vai seguir o falso profeta simplesmente porque não conhece a palavra de Deus. Tem gente aqui talvez que veio de igreja onde aprendeu a vida toda que doutrina não importa, a letra mata e o espírito vivifica. Não. O Espírito Santo, através da letra, vivifica. As duas coisas são importantes, vida espiritual, doutrina. Veja a importância da doutrina aqui, particularmente a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Também pode ter gente aqui com medo de Deus. E eu queria, nessa manhã, convidar você a refletir no fato de que o amor de Deus consiste em pegar pecadores como você e eu, reconciliar-se com eles, justificá-los com base na justiça de Cristo, recebê-los como filhos e tratá-los como tal. Você pode desfrutar da paz com Deus, do amor e da alegria de ter um relacionamento com Deus. E, finalmente, para todos aqueles que estão aqui e que acham que o crente não deveria ser crítico, eu espero que essa palavra nessa manhã mude a sua opinião. É crítico no bom sentido, né? Avaliar, crítica talvez não seja uma boa palavra, mas você deve avaliar para discernir a verdade do erro. Você precisa fazer isso, não seja naive, não seja ingênuo, não seja besta, não seja tolo. Nem todo mundo que diz que é de Deus é de Deus. E é por isso que a Bíblia nos dá todos esses testes. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos um povo que cresce, um povo que busca a Deus, que o ama e quer fazer a vontade dele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Depois nós teremos mais um cântico pela nossa equipe e nós terminaremos o culto de gratidão e louvor ao nosso Deus.
Nosso Deus, aplica essa palavra ao nosso coração. Te agradecemos pelo testemunho dos apóstolos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor sonde profundamente o coração de todos que estão aqui. Tu sabes, ó Deus, que a nossa vida como imigrante, às vezes, a busca da segurança financeira, legal, física e da prosperidade pode se tornar objetos ou obstáculos no nosso caminho. Mas nos ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar e conhecer o Teu amor acima de tudo, buscar o Teu reino em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Abençoa, Senhor, esse povo querido que aqui se encontra nessa manhã. Em nome de Jesus.